Você vai ouvir agora uma mensagem do Reino de Deus, ministrada em um dos cultos no Ministério Pão Vivo. Ouça com atenção, pois essa palavra é para você. Amados, vamos ouvir a palavra de Deus? Vamos. Pegue a palavra do Senhor e abra comigo no Evangelho de Lucas. E nós vamos ler o que está escrito no capítulo de número 14. Quem aqui nessa noite veio para ouvir Jesus falar? Diga glória a Deus. Que bom, que bom. Sinal que você quer ser um discípulo de Jesus, não é verdade? Mas Jesus, ele vai trazer aqui uma informação no versículo 25 em diante. E o tema dessa mensagem é: esse não pode ser o meu discípulo. Pastor, mas ainda que eu queira, ainda que queira, porque não vai conseguir, porque não vai chegar até o final. Misericórdia, né? Se nós estamos caminhando é porque nós queremos chegar no final da caminhada da fé, ali, e tomarmos posse da nossa salvação. Quem está nessa fé, diga glória a Deus. Então diz aqui em Lucas capítulo 14, no versículo 25, se você puder ficar de pé, em reverência à palavra de Deus. Se não puder, não tem problema, é só para a gente fazer a leitura inicial, em reverência à palavra do Senhor. A Escritura diz assim, Lucas 14, versículo 25. Grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom, mas se o sal se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Não presta mais nem para a terra, nem para o monte de estrume. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Põe a mão assim na altura do teu coração. Vamos orar, pedindo a Deus que venha falar conosco. Pai querido e Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso, Senhor nosso Deus, nesta noite nós entramos em Tua presença, entramos diante do Senhor com o coração aberto, voltado para Ti, pedindo, meu Deus, a Tua santa e gloriosa presença aqui neste lugar. Porque, meu Deus, cada pessoa que veio aqui nesta noite, ela veio por Tua causa.
E cada pessoa, meu Deus, que ouvir essa mensagem, é porque o Senhor tem algo para dizer para essa pessoa. E é por isso, meu Deus, que diminua o homem, que desapareça o homem, e que o Senhor resplandeça aqui neste lugar. Que uma fonte de água viva, ela jorre daqui para o teu povo, em direção à vida eterna. Ah, Senhor, tenha misericórdia de nós e fale conosco. Glorifica o teu santo nome aqui neste lugar. Avance o teu reino nessa terra, e que toda a honra, toda a glória seja dada a ti, em o nome de Jesus, e que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Diga glória a Deus. E por favor, igreja, por gentileza, pode se assentar e preste bastante atenção para que essa mensagem ela faça sentido para você e que você venha entender o que está proposto para nós. Amém, amados irmãos? Então preste atenção. Segundo o Datafolha, hoje 30% da população do Brasil são identificados como cristãos, que se identificam como evangélios. E se você for analisar, é muita gente. Mais de 70 milhões de pessoas se intitulam como cristãos ou evangélicos, ou são simpatizantes da fé evangélica cristã. Mas será que esses 70 milhões de pessoas cujo nós estamos incluídos, embora eu garanto que muita gente aqui nunca respondeu nenhuma pesquisa na vida, mas nós também estamos incluídos. Mas será que essas pessoas, elas sabem verdadeiramente o que é ser um discípulo de Jesus? Será que elas sabem verdadeiramente o que é ser um cristão? Jesus, nesse texto aqui, ele vai trazer a lume este ensino que é tão necessário até para nós, amados, que estamos aí amadurecendo na fé, que acreditamos na palavra de Deus. Nós termos a consciência do que é ser um servo de Deus. Então vou contextualizar rapidamente para você entender em qual é o cenário que Jesus ele está fazendo essa declaração que nós lemos. Jesus, ele vem apertando nas suas ministrações. Ele vai pegando um pouco mais pesado com a multidão, porque ele está percebendo que muita gente segue a ele por causa de milagres. Muitas pessoas vêm até ele interessadas em outras coisas que não é o reino de Deus. E muitas pessoas estão até seguindo Jesus por causa do pão que ele multiplica. Mas aquele tipo de pessoa não entraria no reino de Deus. A maneira que as pessoas estavam seguindo a Cristo não as condicionaria a tomar posse da coroa da salvação. E é por isso que Jesus, ele vai ver necessidade de trazer um alimento mais sólido, ensinos mais contundentes, que não somente traz alegria para o coração, mas que também traz mudança para a vida do ouvinte. E Jesus, ele vai, por exemplo, falar com uma multidão que seguia ele, que a multidão pedia um sinal, dá-nos um sinal, e Jesus ele fala, uma geração má e perversa pede um sinal, mas vocês não vão ver nenhum sinal a não ser o do profeta Jonas. Jesus ele está começando a fazer uma triagem para ver quem que vai permanecer. Por exemplo, Jesus, em uma certa feita, ele vai dizer para as pessoas que estavam seguindo a ele o seguinte: eu não vim trazer paz à terra, mas eu vim trazer a espada. Ou seja, Jesus ele estava dizendo, não uma espada sanguinária, mas uma espada que separa aqueles que são daqueles que não são. Aqueles que são servos de verdade, daqueles que não são servos.
Então Jesus, ele vai trazer muitos ensinos ali que vão trazer impacto na vida das pessoas. Ele vai falar da porta estreita e da porta larga. E Jesus, ele começa a pegar muito firme na sua pregação. E por causa disso, ele vai enxergar com os próprios olhos um número substancial de pessoas o abandonando. Inclusive, pessoas que faziam a obra. Ele vai ver 70 discípulos virando as costas e indo embora porque acharam que a palavra era muito dura. Ele vai ver a multidão se renovando, porque não conseguia ficar, porque o discurso era muito duro. E eu quero abrir uma aspas aqui para dizer uma coisa que Deus ele me fez refletir hoje. Você quer ver uma igreja crescer verdadeiramente na presença de Deus? Pregue a palavra. Mas você quer ver uma igreja esvaziar? Pregue a palavra. Porque as pessoas que permanecerem, elas vão crescer diante do Senhor. Mas aqueles que não estiverem interessados no reino de Deus, quando descobrem o teor da palavra, eles simplesmente vão abandonando a vontade de Deus. Amém, amados irmãos? Então Jesus, ele começa a pregar, e eu imagino que os 12 discípulos que permaneceram, talvez começaram a pensar assim, gente, se Jesus ele não amaciar um pouco na mensagem, não vai ficar ninguém. Só vai ficar nós que começamos com ele. Porque o povo não para, eles vêm, Jesus ele fala que eles têm que largar tudo. Eles vêm aqui, Jesus eles falam que se eles não tiverem uma mudança, eles não vão conseguir entrar no reino. Então, se Jesus ele não amaciar, talvez não fique ninguém. Só que Jesus, ele não vai amaciar. Muito pelo contrário, ele tem as convicções do reino. Ele sabe o que leva para o Pai. Ele sabe que se ele fantasiar um reino, não será um reino de Deus, mas será um reino de fábulas. Então ele vai continuar trazendo um discurso sólido, contundente, até que ele começou a quebrar paradigmas. Jesus, ele comia sem lavar as mãos, que era para eles um escândalo. Jesus, ele conversava com mulheres, mesmo estando em um ambiente público, que para eles era escandalizante. Jesus, ele começou a curar aos sábados, ele curou o homem hidrópico, ele curou aquela mulher encurvada, a ponto dele perceber a hipocrisia da religião, que outrora anunciava a Deus. Então Jesus, ele vai trazer ensinos em forma de parábolas. E uma das parábolas que Jesus ele traz é a parábola da grande ceia. E a parábola da grande ceia você sabe muito bem, eu só quero relembrar aqui. Jesus ele fala para os criados irem para buscar, convidar pessoas para uma grande festa. Só que as pessoas que foram convidadas para a grande festa, elas começaram a dar desculpas, e desculpas esfarrapadas. Porque a primeira que foi convidada, disse assim, olha, eu tenho um terreno, eu tenho um lote que eu comprei e paguei por ele, eu preciso ir lá ver esse lote, não vai dar para mim ir nessa grande festa. O lote era dela, ela podia ir no dia que quisesse, mas rejeitou o convite. Aí os criados chegam até uma outra pessoa que vai simplesmente olhar para aquele convite e vai dizer assim, olha, eu comprei 10 bois e hoje eu estou querendo experimentar eles. Eu quero colocar um arado neles e ver se eles aram a terra. Ou seja, eu vou trabalhar hoje. Então não vai dar para mim. Foram até uma outra pessoa e perguntaram para ela, olha, tem uma grande festa e você está convidado para ela. E a pessoa disse, olha, eu acabei de me casar, eu sou casado de pouquinho, ou eu tenho que ficar ali dentro da minha casa, cuidando da minha esposa, ou cuidando do meu marido, então não vai dar para mim nessa grande festa. E os criados, eles voltam e falam assim, olha, rei, ninguém quis vir. Ele fala, ninguém quis vir, não? Então vai pelas ruas, pega aleijado, coxo, cego, todo mundo que não tem esperança, e traz aqui para dentro dessa casa, para dentro dessa grande festa.
Eles trouxeram e falaram, ainda tem lugar. Ele falou, então agora vocês vão incentivar as pessoas, qualquer tipo de pessoa, a estar aqui dentro dessa grande festa. Porque aqueles que rejeitaram e deram desculpas esfarrapadas, eles não terão lugar na grande festa. Ou seja, Jesus está dizendo que naquele grande dia, aquele monte de desculpa esfarrapada que a pessoa dá para não estar na presença dele, vai cair por terra. Aquele monte de desculpa, hoje eu estou de plantão, hoje eu tenho compromisso, hoje eu tenho isso. Tudo bem. No dia da volta do Senhor, muita gente vai estar trabalhando, muita gente vai estar casando e dando-se em casamento, muita gente vai estar em festa aqui na terra, mas a maior festa vai estar acontecendo no reino de Deus, na salvação daqueles que perseverarem. Amém? Então, Jesus, nesse contexto, ele vai apresentar a proposta verdadeira para quem quer ser um discípulo de Jesus. E essa proposta não é nova nos tempos de Jesus, é uma proposta antiga. A pessoa que quer ser um discípulo de Jesus, ela precisa ter alguns atributos dentro dela que vão condicioná-la a isso. E nós podemos dar o exemplo de Jó. Jó, a Bíblia diz no capítulo 1, que ele era um homem reto, temente a Deus, se desviava do mal. Só que Jó, ele era muito abençoado e muito rico. Só que diz a palavra que ele perdeu muitas coisas. Por exemplo, ele que era rico ficou pobre. Os filhos dele, ele vai velar os 10 filhos, vai sepultá-los. Ele vai ficar ali, passando por um momento difícil. Só que diz no capítulo de número 2, que Deus ele continua falando, você viu meu servo Jó? Homem temente, reto, se desvia do mal, e mesmo tendo perdido tudo, ele não nega a sua integridade. Isso é uma característica de um discípulo verdadeiro. O discípulo verdadeiro, ele permanece. Ele continua, mesmo perdendo as coisas que tem. Ele não troca Deus porque perdeu um emprego, porque perdeu um relacionamento. Ele não coloca a culpa em Deus por causa disso. Ele permanece na sua integridade, na sua fé. Perdeu muita coisa e permaneceu. E o que revela, meus irmãos, um verdadeiro discípulo de Cristo não é aquele que permanece em Cristo enquanto tem as coisas. O que revela um verdadeiro discípulo de Cristo é aquele que permanece quando perde as coisas. É isso que mostra se a pessoa, ela verdadeiramente está em Deus. Pergunta para quem está do outro lado, você é um verdadeiro discípulo de Cristo? Você é mesmo? Porque aqui a palavra, ela vai demonstrar algumas coisas aqui, quem é e quem não é. Diz aqui, nos versículos 25 até o 35, nós vamos ler, mas essa mensagem, ela é sintetizada nos versículos 26, 27 e 33, porque você vai ouvir a mesma frase dizendo assim, esse não pode ser o meu discípulo. Então vamos lá? Diz aqui nos versículos 25 e 26, Lucas 14, versículo 25 e 26, diz assim, grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele voltando-se lhes disse, se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Olha só o que Jesus ele está dizendo. A pessoa que vem e quer permanecer, mesmo que o mundo caia ao redor dela, se ela não tiver esse amor, ela não consegue permanecer. Não, repare que Jesus, ele não está dizendo assim para nós não amarmos a nossa família. Ele não está dizendo para não amarmos o cônjuge. Ele não está dizendo para não amarmos os filhos. Ele está dizendo que nós não podemos amar qualquer tipo de pessoa mais do que ele.
ele tem que ser mais amado do que todas as pessoas que estão à sua volta. E às vezes a pessoa ela não entende, amados, o perigo que isso tem. Quando as pessoas... eu sei que é emocional. Meu filho, minha vida. Meu amor, eu não troco você por nada. Isso é emoção. Mas nada pode concorrer com Deus. Quando você ama alguém mais do que a Deus, e expressa esse amor, e dedica tempo, e pole aquela pessoa como um Deus, o que você acha que Deus ele vai fazer? O que você acha? Você acha que Deus ele vai aceitar concorrência? Ele está dizendo para quem é discípulo, olha, você não pode jamais ter esse tipo de amor mais do que a Ele. Ele tem que ser o primeiro. E inclusive, a pessoa ela tem que estar pronta até para morrer. Ele está dizendo, ó, não só pessoas, mas também a sua própria vida. Igual você que está aqui, você tem medo de morrer? Você tem medo? Porque não é possível. O cristão que entendeu a Bíblia, ele sabe que a morte perdeu o poder. O agrilhão dela não cutuca a gente mais. É como se Jesus, naquele dia na cruz do Calvário, ele entortasse o aguilhão da morte. E ele falou, morte, onde estás? Onde está o seu aguilhão? Não dói mais, porque a palavra do Senhor ela diz que aquele que está nele, que crer nele, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive e crê em Cristo, nunca morrerá. Ou seja, quem é discípulo não tem medo da morte. Quem é discípulo não tem medo. A enfermidade ela pode vir, amados irmãos. Ela pode vir contra a nossa vida, mas a única coisa que a enfermidade pode fazer com esse corpo carnal aqui é me colocar perto do meu Salvador. Você está entendendo? Então, Jesus ele está deixando claro, porque se a pessoa não tiver isso, ela não consegue permanecer. No dia que tiver um problema no casamento, a pessoa ela simplesmente abandona Cristo. Ela não consegue ser discípulo dele. No dia que tiver um problema com os filhos, ela vai, às vezes, abandonar a fé. Ou até mesmo a pessoa ela não conseguirá caminhar por um motivo, fez um exame e descobriu que a saúde, ela não está muito bem, ela não cuidou da saúde a vida inteira. Começou a cuidar com 50 anos, fumava 3 maços de cigarro por dia. A conta chega para pagar, amados. E aí a culpa é de Deus? A culpa é do Senhor? Não é. Então nós temos que entender que Jesus está falando, ó, quem vai permanecer, quem quer permanecer sendo meu discípulo, primeiramente tem que ter esse entendimento. Eu amo demais, mas Deus ele está num patamar acima desse amor. Porque senão nós corremos um sério risco. E Jesus ele está dizendo que as pessoas que têm esse sentimento não conseguem permanecer. Você conhece pessoas que começaram, por exemplo, a namorar e abandonaram a fé? Quem conhece, levanta a mão. Você está entendendo? Teve um problema, um desentendimento, uma desilusão. Abandona, não consegue. Esse não pode ser o meu discípulo. Jesus ele vai dizer no versículo 27, diz aqui, ó, e quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. O que é a cruz? Vamos entender primeiramente o que não é cruz. Porque às vezes a pessoa ela pensa que cruz é uma coisa e não é. Cruz não é azar. Não é, é o azar que eu tenho, a cruz que eu carrego. Não é. Não é, por exemplo, uma sogra intrometida, não é a cruz. Pastor, minha sogra é minha cruz. Não é. Não é. Não é. A minha cruz é a minha esposa sem sabedoria. Não é. Eu tenho que carregar essa cruz. Não. Não é isso que Jesus está falando. O marido que é ignorante, que tem que falar de todo mundo, senão vai falar o pastor, né? Aquele marido ignorante, essa aqui é a minha cruz. Não, não é isso que Jesus ele está dizendo. Há problema com filhos? Não, não é.
Pastor, eu entendi. A cruz é o meu filho rebelde, não é? A cruz é aquele adereço de madeira, de ouro, aquele cravejado de pedras preciosas que muita gente anda no pescoço. Aquilo ali é a cruz que Jesus manda carregar? Não. O que é essa cruz que Jesus ele manda carregar? Amados, a cruz é um símbolo de morte. É um símbolo da morte. Quem tinha que carregar a cruz era o condenado mais perigoso. Ele ia para a morte. Ou seja, se a cruz é um símbolo de morte, a pessoa que carrega a cruz, ela está dizendo que ela está morta para o pecado. Quando o pecado bate na porta dela, é como diz o pastor Hernandes Dias Lopes, que a pessoa que nasceu de novo, ou que morreu para o mundo, ela tem que andar com o atestado de óbito no bolso, que quando o pecado bate na porta e fala, vamos beber, ela fala, não bebo mais, eu já morri. Vamos pecar? Não, eu não peco mais, porque eu já estou morto para isso. Então a pessoa ela tem que ter esse entendimento. Carregar a sua cruz é você dizer para tudo que você fazia antes, que aquilo ali para você não faz mais sentido. Porque aí, aquilo que está escrito em Gálatas capítulo 2, versículo 20, vira uma realidade, não apenas um louvor. Ali, Paulo ele diz assim, já estou crucificado com Cristo. Agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus que me resgatou e que me salvou. É para Ele que eu vivo. O pecado quando vem, eu digo, já tem dor nesse corpo, eu vivo para a glória de Deus. Amém? Então é isso que é carregar a cruz. É você sempre demonstrar que o pecado ele não te domina mais. Quem carrega a cruz, ele tem esse entendimento. E aí, Jesus, ele vai continuar dizendo, e ele vai trazer duas parábolas aqui. A primeira, acerca de um construtor. Diz aqui no versículo 28 assim, olha. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces, não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Jesus está dizendo, antes de você falar assim, eu sou discípulo de Jesus, calcula isso. Calcula o preço do discipulado. Porque não é ser cristão de qualquer jeito. Eu sou cristão, mas eu não tenho mudança. Não. Calcula primeiro. Ele vai usar aqui esse termo da construção civil. E ele vai mostrar que a pessoa que não entende o que é ser discípulo, que não calcula como um construtor tem que calcular. Igual imagina, você vai construir uma casa, você só tem um lote. Aí você começa a falar assim, eu devo ter para construir uma casa a uns 2.500. Dá para construir uma casa? Dá? Você que está mexendo com a obra lá? Dá? Mas tem gente que pensa que servir a Deus serve com um tiquinho de coisa só. Ela não calcula o tamanho da renúncia que ela vai ter que fazer. A pessoa que, por exemplo, pensa que vai construir uma casa com R$2.000, ela quebra a cara, né? Ela vai no depósito e fala, então, faz um orçamento para mim aí. 20 barras de ferro, um caminhão de areia, um caminhão de... Para começar, um caminhão de pedra, um milheiro de tijolo. Tá anotando? Faz isso também. Aí liga lá pro Éder. Éder, tem laje? Tem. Faz mais barato? Faço. Com desconto? Com desconto. De irmão da igreja? De irmão da igreja. Quanto que é? X. Aí a pessoa calcula tudo. Fala, quanto que deu tudo no final? Ela, o quê? Isso tudo? Poxa, mas eu comecei aqui agora, já furei os tubulão, já falei para todo mundo que ia ter uma mansão aqui, eu ia realizar meu sonho. E agora eu vou ter que tapar os tubulão com um pedaço de madeirite, para não entupir, para não ficar, né? Para não julgar meu trabalho em vão em vão. Ele está dizendo, assim é a pessoa.
que começa essa obra e para. Os outros passam na rua e falam, mas cadê a mansão que você estava construindo? Pois é. Eu comecei que era uma coisa, mas era outra totalmente diferente. Começou e não conseguiu, né? Que vergonha, hein? Você pensou que ia ser fácil, né? Jesus, ele está dizendo aqui que a pessoa que não calcula bem isso, ela volta para trás, passando vergonha. Ela vai passar tanta vergonha que quando elas voltam para trás, a pessoa fala, mas você não estava na igreja? Agora você está aí de novo, aí, ó, ouvindo essas músicas, tudo? Mas você não estava fazendo a obra na igreja, e agora? O que você está fazendo? Não estou fazendo nada não. Mas por quê? Né? Está em pecado. Aí o povo começa a especular, mas não é. É que a pessoa começou, mas na hora que ela viu ali o aperto, ela falou, vou ter que voltar para trás. Vou ter que voltar. Tem que calcular. Não basta dizer assim, eu sou cristão. Você tem que calcular o preço que é pago. A renúncia que é feita. Os desejos carnais, eles têm que ser abatidos. Aniquilados, se for possível. Mas é necessário você entender, meus irmãos, que Jesus ele está voltando. E se nós não tivermos esse entendimento que Jesus ele está mostrando, nós não é que não vamos tentar sermos discípulos, mas nós não vamos conseguir ser. Porque vai ter problema, vai ter dificuldade, vai ter atrito, vai ter discussão. Só que o problema é que às vezes, é o que eu falo com a pessoa, às vezes a gente tem problemas e ao invés da pessoa ela trocar de igreja, ou trocar e ir para um lugar que ela está feliz, que ela está bem, o que vai acontecer? Ela troca de Deus. Ela volta para trás. Meus irmãos, em nome de Jesus, o preço que foi pago na cruz do Calvário foi muito alto. Aquilo que nós fazemos para Cristo não é absolutamente nada perto do que Ele fez por nós. Quem também entende isso assim, diga glória a Deus. Por isso que Ele vai mostrar, Ele vai trazer uma parábola de construção. Não comece a obra que começou a construir com Deus. Você estava com Deus ali, tudo estava dando certo. Tudo estava acontecendo, a família começou a vir para a igreja, as coisas estavam prosperando. Tudo com Deus, a obra estava fluindo. Mas aí de repente, acabou o gás da caminhada da fé, a pessoa retrocede, volta para trás. Aí simplesmente a obra que começou parou. Aquilo que estava acontecendo, não está acontecendo mais. Mas hoje Deus ele te trouxe aqui para dizer para você que a obra que Ele começou na tua vida, ela pode estar até parada, mas hoje Ele vai recomeçar, Ele é fiel para terminar, Ele vai concluir essa obra até o dia da redenção no céu. Amém? E aí Jesus, Ele vai trazer uma outra parábola, mas agora Ele vai falar é uma parábola segundo uma batalha, uma guerra. Diz aqui no versículo de número 31, ele diz assim: ou qual é o rei que indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envie-lhe uma embaixada pedindo condição de paz. Preste atenção. Jesus, ele está dizendo aqui que o cenário é esse. O rei, ele está na guerra. Ele foi para a batalha. Só que de repente alguém virou para ele e falou assim, eu não sei não, aqui tem 10.000 só. Que é ponta firme, que não foge. Mas eu estou sabendo que o adversário ele tem 20.000. O que você vai fazer, hein? Você vai para a batalha e morre? Ou você vai pedir trégua e ser um escravo? Repare, eu não sei se numa guerra qual que é pior. Você morrer na batalha ou se entregar para ser escravo do rei adversário.
Mas você reparou uma coisa? Não tem opção de voltar para trás. Vamos sair correndo. Porque aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto ao reino do céu. Ou você vai até o fim, ou você vai até o fim. Se nós formos analisar, com Deus não é diferente. Tem pessoas que querem lutar contra Deus. Não, querem lutar. A culpa é de Deus. Se pudesse, pegava uma pedra assim, jogava para o céu assim. Vou te mostrar para o Senhor. Jogar uma pedra para o alto, querendo brigar com Deus. Quanta gente que você não conhece. Ah, Deus me abandonou, Deus não existe, eu não gosto de Deus. Ah, se Deus ele existisse, eu não estava passando por isso. É um monte de gente lutando contra Deus. Só que é uma luta que ela nunca vai vencer. Ele é muito mais forte. Você é fortão, viu, meu irmão e minha irmã? Você está bem. Está se alimentando bem, né? Graças a Deus. Mas Deus é muito mais forte. Sabe qual que é o conselho que eles estão dando aqui? Vai e se rende. Essa batalha você não vai conseguir. Pede paz e se renda voluntariamente. Sabe o que isso quer dizer? Em vez de você ficar lutando contra Deus, falando que Deus te abandonou, fala com Deus: Senhor, eu me rendo. Eu quero é te servir. Eu quero ter paz, porque estando junto de ti, eu terei a paz que eu preciso. Eu terei a alegria que eu preciso. Eu não quero mais abandonar, lutar, correr, fugir, não. Eu quero estar na tua presença. Eu quero é te buscar. Eu quero é te sentir profundamente. Está na hora de você fazer isso. Se renda. Pastor, mas eu sofri tanto no passado. Tem coisas que doem dentro de mim ainda. Mas se você colocar diante dele os seus problemas, as suas dificuldades, Deus ele é fiel e todo-poderoso para arrancar essa tristeza do teu coração. Deus ele é poderoso para restituir aquilo que você perdeu. Deus é poderoso para trazer paz em meio à guerra, em meio às tribulações, em meio às dificuldades. Só que você não pode olhar para trás, porque quem olha para trás não pode ser discípulo. Não é apto do reino de Deus. Não tem uma opção aqui. E dificilmente em uma guerra não se tinha nesse tempo cavalos ali. Ah, vamos montar todo mundo nos cavalos e vamos embora. Não. Porque no reino de Deus, derrotado não é quem está lutando e morre na guerra, não. Derrotado não é aquele que se entrega para Deus e fala: Senhor, eu me entrego. Porque tem gente que pensa que o cristão é mente fraca. Não é. Derrotado é quem volta para trás. É quem volta para pecar novamente. Você está entendendo isso, amados? E aí Jesus no versículo 33 diz assim, ó: assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Não pode. Imagina tudo que você tem aí. Tudo que você tem. Qual que é o valor que você tem dado para o que você tem? Ô pastor, eu graças a Deus, eu amo tudo que tem. Mas você não vai poder levar isso junto com você. Se a pessoa não tiver essa consciência como discípulo de Jesus, ela não consegue entrar no reino de Deus. Ela não consegue entrar na presença de Deus. Ele está dizendo claramente que ser discípulo de Jesus, as coisas que nós temos não pode ser o Deus da nossa vida. Não pode. O que nós adquirimos é só uma amostra, amados. Ô pastor, eu tenho uma empresa, graças a Deus eu tenho isso, tenho aquilo outro. Não se apegue a essas coisas. Não se apegue a dinheiro. Não se apegue a moradias. Isso aí, Deus ele te dá para que essas coisas elas venham servir você. Não para que você sirva as coisas.
Porque Jesus, meus amados irmãos, ele não vai se assentar num trono da vida de uma pessoa que ele tem que concorrer com coisas para ter atenção. Porque às vezes Deus ele tem que concorrer com churrasco de família. Às vezes Deus ele tem que concorrer com hora extra de empresa. Como que Deus ele se assenta num trono de uma vida assim? Ele não divide a glória dele com ninguém. O único que vai se assentar no trono com Deus é aqueles que vencerem no final. Mas Deus ele não senta no trono com ninguém. Você tem que entender isso. Que quem não tiver esse entendimento, não consegue chegar até o fim. Não consegue chegar naquele dia e fazer como Paulo. Olha, combati um bom combate. Completei a carreira e guardei a fé. Agora a coroa de justiça está proposta para mim, ao qual o Senhor justo juiz dará a todos. A pessoa tem que entender isso. Que se coisas, o que nós temos, for o Senhor da nossa vida, nós não podemos ser discípulos do Senhor. Porque o discípulo ele faz o que o mestre manda. Se as coisas que temos, elas concorrem com Deus, nós fazemos o que as coisas precisam. Às vezes nós, por exemplo, se tem uma casa, você serve a casa. A minha casa precisa disso, disso, disso e disso. E Deus? Precisa de você, adorando a Ele, servindo a Ele. E aí? Como que Deus ele vai se assentar num trono que já está ocupado? Ele não vai concorrer. Eu não sei quem disse, mas disse assim: a agenda de um cristão, a segunda coisa eu não sei o que é, mas a primeira é Cristo. Você começa o dia, hoje eu vou fazer o meu dia aqui. A segunda coisa, eu não sei o que você vai fazer. Você vai no médico, você vai para a escola, se você vai trabalhar, mas a primeira é Jesus. É Deus. Porque se não for, dificilmente a pessoa ela vai conseguir chegar no final da vida e receber de Deus a virtude, a graça de uma eternidade na presença dEle. E aí ele vai, depois de ter dito tudo isso, aí ele vai dizer assim, parece que ele muda tudo, né? O sal é certamente bom, mas se o sal se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Está dizendo aqui, ó, o discípulo que entende essas coisas, que servir a Deus é renúncia, é amar a Deus acima de todas as coisas. O discípulo que entende que não pode ter concorrência com Deus na vida dele, ele é como um sal, ele é bom. É certamente bom. E se ele for bom, ele vai poder se destacar, mas também conservar valores numa sociedade que está apodrecendo. O mundo está ficando podre. O sal ele conserva. Nós somos aqueles que vão conservar valores, que vão conservar a palavra. Mas quem é discípulo, quem não é, é aquele que perdeu o sabor. Ele conhece a palavra, mas ele é contaminado pelo mundo. Não serve para mais nada. Já viu aquele sal sujo de carne? Aquele sal grosso que você joga, caiu ali, está todo vermelho. Você que é churrasqueiro nato aí. O pessoal faz o que com ele? Ó, deixa eu jogar fora esse sal aqui. Não, lava ele aí, ó, para a gente usar na próxima. Não serve mais. Já perdeu ali o seu potencial. Você está entendendo? Então a pergunta hoje aqui é: você quer ser discípulo de Jesus? No começo tinha muitos discípulos, viu? Agora eu já estou vendo que tem um pessoal que já está em cima do muro. E no muro não dá para ficar, não. Você quer ser discípulo de Jesus? Ó, está melhorando, mas mesmo assim perdeu a potência, né? Perdeu a potência, glória a Deus. Porque, meus irmãos, pensa bem, vamos analisar a vida de Jó. Ele perdeu tudo.
Depois, no capítulo de número 2, ele ainda tinha saúde, mas tocou na saúde dele. Doença apareceu. Só que lá no capítulo de número 19, ele vai dizer, eu sei que o meu Redentor ele vive. Ou seja, doença não afastou Jó de Deus. Não afastou. Ele era verdadeiramente um discípulo, porque ele permaneceu doente. Ele permaneceu doente, pobre. Não ficou com vergonha. Se o pessoal souber que eu troquei de carro e vendi, perdi o que tinha, eu vou ter que trocar de igreja, porque lá ninguém me conhece. Jó não tinha vergonha. Ele continuou com Deus da mesma forma. Ele fala, ainda que a minha carne ela apodreça, ainda verei a Deus. Ou seja, ele sabe o que quer. Você que está aqui, você estaria preparado para perder? Ninguém gosta de perder, mas o discípulo de Jesus, ele tem que estar preparado para perder. A única forma dele não perder é se aquilo que tem nunca concorrer com Deus, nunca concorrer com o Senhor. Porque se aquilo que eu tenho concorrer com Deus, essa batalha já está derrotada. Esse projeto não vai dar certo, esse namoro não vai dar certo, esse casamento não dá certo, essa empresa não dá certo. Não dá. O servo de Deus, a Bíblia diz, ele tem que estar preparado para perder, para ganhar. Ele perde a vida para ganhar a vida eterna. Então nós temos que ter esse entendimento. Isso é ser discípulo de Jesus, amados. Isso é ser discípulo. É largar tudo e me seguir. Outro dia eu falava, gente, eu não entendo. Onde que estão os cristãos do século 21? Os cristãos do século 21, eles são diferentes. Eles são modernos. Outro dia eu fiquei tão feliz, mas felicidade passou, parece que dura pouco, né? Diz que a de pobre dura pouco, mas a de pastor dura menos ainda. Não é possível. Porque eu fui ver uma reportagem de um cantor sertanejo que tinha se batizado nas águas. Se batizado. Eu falei, que maravilha, gente. Novo nascimento. Porque o batismo para mim é novo nascimento. Se mudou, estão dando banho nas pessoas e falando que é batismo, isso aí não vale. Foi lá no Rio Jordão, porque tem que ser num lugar cavalístico para eles, né? De destaque. Num horário cavalístico. Logo pela manhã, para o Espírito Santo vir na hora. Até pomba solta para ver se pousa. Só que, meus irmãos, eu fiquei feliz. Eu falei, nossa, poxa, como que Deus é maravilhoso, Ele quebranta os corações, né? Aí na outra semana tá lá, show com a dupla tal e tal. Eu falei, mas esse aqui é o mesmo que tinha batizado na semana anterior. Aí tá lá os comentários, gente, o cara tem que viver, é o talento dele. Mas Jesus, Ele falou, Pedro, seu talento é pesca, larga tudo aí e me segue. Vou te fazer pescador de homens, mas para isso você tem que largar essa vida que você vive. Você vai ter que largar essa vida que você tem, porque essa vida vai me afastar. Porque eu vou precisar de você de noite para me te socorrer andando sobre as águas. Você vai estar pescando? Você tem que largar. Então os cristãos dos dias de hoje, eles não querem largar nada e querem o céu. Não quer abrir mão de nada. Não quer abrir mão do pecado. Por isso que Jesus ele fala, você não pode ser meu discípulo. Você não pode. Por causa que ser discípulo é isso. É você estar preparado para perder. Eu sinceramente, eu não vejo as percas de um cristão como percas contundentes quando a gente tem um Deus que é Deus da restituição. Se Deus ele arrancou coisas da nossa vida pela permissão, Ele quis ensinar algo para mim e para você. Mas mais Ele tem para nos dar do que aquilo que foi arrancado de nós. Aqui na terra e consequentemente lá na glória do Pai. Coisas grandes e firmes que não sabes. Amém?
Então toda a igreja fique de pé. Você quer ser discípulo, né? Então, primeira coisa, não olha para trás, não. Olha para trás aí e diga, não olhe para trás. Não. Só assim que você pode. Mas aquela vida não existe mais. Está na hora de largar, de abandonar, amados, de vencer o pecado. Eu sei que é difícil, que é complicado, mas Jesus, Ele vai te dar força, Ele vai te dar vitória. Mas tem alguém que todo dia está do seu lado e você não percebe, ou percebe às vezes, porque Ele te consola. É o Espírito Santo. Ele levanta com você. Aliás, Ele está esperando você levantar. E quando você está naquele momento difícil, que todo mundo te abandonou, o Espírito Santo, Ele está ali, calma. Às vezes vai vir através da vida de alguém. Hoje talvez o Espírito Santo, Ele já falou com você. Mas Ele está dizendo, calma. Vai dar certo. Pastor, mas é uma tempestade. Calma. Fica tranquilo. Você é discípulo de um mestre que nunca abandona aqueles que o seguem. Sabe qual que é a frustração do discípulo? É ele não conseguir saber aonde vai parar. Mas Jesus, Ele declarou, eu vou preparar morada para vocês. Mas eu vou deixar um outro semelhante a mim, que é tão diferente que o mundo não pode receber, porque ele só fala a verdade. O mundo não pode recebê-lo, mas ele habitará em vocês. E estará em vocês para sempre. Eu não sei como que você está, mas eu quero fazer essa oração por você. Gostaria que você colocasse a mão na altura do teu coração. Fechasse os seus olhos, elevasse o teu pensamento a Deus e pensasse o que você quer da sua vida. Aquele que ama mais pessoas, até mesmo próximas, do que a mim, não é digno de mim. Aquele que não negar a si mesmo, pegar a sua cruz diariamente e começar a me seguir, não é digno, não pode ser meu discípulo. Você hoje tem a palavra de Deus queimando aí no teu coração. Pastor, eu estou passando vergonha porque eu era da igreja e hoje eu estou passando vergonha. E não somente com pessoas, eu até evangelizei pessoas que hoje eu saio com elas para farra. Eu dizia para as minhas amigas, olha, Jesus ele está voltando, vamos para a igreja. E no outro dia eu perguntei, para onde que é a festa hoje? Voltei. Ah, mas você não estava... Eu estava quase indo com você. Não, eu calculei errado. Pensei que ia ser fácil. Pensei que era só prosperidade. Ah, não, eu pensei que servir ao Senhor era só coisa boa. Eu pensei que eu poderia ficar do jeito que eu quero. Mas aquele que não largar tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Tem que largar. Tem que largar. Você não pode deixar a vida terrena concorrer com Deus, não. É por isso que hoje eu queria te incentivar aqui, a você que está ouvindo essa mensagem, abre mão hoje
daquilo que te afasta de Deus. E às vezes o que mais nos afasta de Deus não é o diabo, não. Porque querendo ou não, o diabo ele nos faz muitas das vezes correr para Deus. Mas às vezes as coisas boas da vida, elas estão tendo um avivamento dentro de você. Você está gostando tanto das coisas terrenas que a vida com Deus ficou para trás. Em nome de Jesus, hoje, ouça o que o Espírito Santo está te dizendo, como essa palavra no versículo 35 diz: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Não faça nada concorrer com Deus. Pastor, preciso renunciar, precisa. Renuncie o pecado. Renuncie essa vida pregressa. Vai valer a pena. Conserta a vida, conserta tudo. É tempo de alinharmos com Deus. É tempo de olharmos para o Senhor e falarmos: meu Deus, eu preciso disso. Pastor, mas eu não consigo. Pede ajuda para Deus. Se Ele te escolheu, Ele te ajudará. Se Ele te escolheu, Ele te fortalecerá. Ou você quer continuar sofrendo? Ou você quer continuar escrevendo a mesma história? Toda vez. Está na hora de renunciar. Está na hora de abrir mão. Porque senão Deus ele vai fechar a concorrência com Ele. Então toda a igreja nesse momento, ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, nesta noite eu estou aqui e venho te pedir perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelos meus erros. Senhor meu Deus, nesta noite eu ouvi a tua voz e entendi que eu não posso entronizar nada em minha vida que não seja o teu Espírito, a tua presença. Senhor meu Deus, nesta noite eu quero renunciar, eu quero te buscar ainda mais e estar em tua presença ainda mais. Pai querido, eu não quero ficar para trás, por isso eu te peço, me dê força para estar cada vez mais em tua presença e me fortalece nesta hora através do teu Espírito Santo, em nome de Jesus.